O nosso grande diferencial, Thiago, é, primeiro, cara, a gente tem um propósito inabalável aqui. Nosso propósito com a boa medicina. É com a medicina onde o paciente é beneficiado. Não é só sobre aumentar o faturamento do médico. Não é sobre o médico ganhar dinheiro. Não é sobre melhorar a vida só do médico, mas melhorar a vida do paciente também. Qual a diferença do método CVM? Nosso foco é no paciente, não é no médico. A gente entende aqui que a jornada, não só o marketing em si, mas a jornada do todo consultório ela é importante. Então a gente vai trazer esses pontos aqui. Quando a gente fala isso, baseado em que a gente fala isso, né? A gente se baseia aqui em 6 anos, né, de pesquisas, cara. Não só as pesquisas que existem aí abertas na internet, como demografia médica, mas as pesquisas que a gente também faz com os nossos alunos, cara. E quando a gente vai olhar os números, né, Thiago, é inegável. Cara, somente 10% dos médicos que respondem às nossas pesquisas, e a gente tem a gente tem aqui um número robusto de pesquisas, né? São, como eu falei, a gente tem 1.300 alunos, ativos e inativos, e a gente tem dezenas de milhares de médicos que passaram pelos nossos treinamentos gratuitos, né, além dos treinamentos pagos. E quando a gente olha para os números, somente 10% dos médicos que respondem nossa pesquisa faturam mais de 10 mil por mês só com serviços particulares. Eu vou repetir: 90% dos médicos não faturam menos de 10 mil por mês só com serviços particulares. 90% dos médicos faturam menos de 10 mil por mês só com apenas com serviços particulares. Isso significa que para poder ter um rendimento médio, que hoje o rendimento médio, Thiago, do médico no Brasil é 30 mil reais. Mas para ele chegar em 30 mil reais, Thiago, muitas vezes ele tem que estar em 1, 2, 3, 4, 5, 9 vínculos, cara. Trabalhando 60, 70, 80, 100 horas por semana. E a nossa promessa é, com o que a gente vai compartilhar nessa live, e principalmente com os 2 dias de conteúdo que a gente vai oferecer, né, Thiago, no intensivão, qualquer médico de qualquer especialidade pode chegar no faturamento de 50 mil reais por mês só com serviços particulares, atendendo apenas 20 horas por semana. Como a gente está trazendo esse tema aqui, o que é o obstáculo, né? Então, o obstáculo, então tudo que está impedindo você de crescer num particular, crescer o seu consultório. Então, a gente vai abordar isso, né? Que são os obstáculos. E por que isso é um obstáculo? Logo no início aí eu já citei que às vezes médicos, né, se eles não têm presença de quais são esses obstáculos, eles acham comum atender volume ainda porque foi algo trazido da carreira do médico, né? O médico tem que ajudar o máximo de pessoas possíveis, até mesmo ele sai às vezes do ciclo vicioso da medicina, mas o ciclo não sai dele, né? Ele quer continuar atendendo um volume. Então, por exemplo, isso já é um obstáculo em si que trava o médico de crescer no consultório particular, atender o máximo de pessoas possíveis e achar que é o volume. Eu posso trazer alguns clientes da Upper, por exemplo, se a gente for falar de obstáculo, de alguém que saiu do ciclo, que teve uma jornada, definitivamente uma jornada, né, no consultório particular. Eu lembro da Ana Cristina, alguém que saiu definitivamente do zero, né, foi para o consultório particular, atingiu ali um faturamento de 25, escalou esse faturamento para mais de 50 mil, né, hoje está chegando a quase 100 mil de particular e trabalha só meio período, Isso, porque pelo período isso, da manhã isso, isso é ela se dedica à família, né, aos filhos. exato. Isso é que precisa ser frisado, né, Thiago? Porque faturar 50 mil, talvez alguns faturem, né? Obviamente é a esmagadora minoria. Mas faturar 50 mil só com serviços particulares, trabalhando 20 horas por semana, não é para qualquer um. Ana Cristina é um exemplo, que é aluna de CVM e também que é cliente da Upper. Cara, a gente pode citar a Domila, que é ortopedista também, que é cliente da Upper e também é aluno do CVM. Pode citar aqui a Luciana Barberino, que é neurologista em Salvador, que também trabalha meio período, fatura mais de 50 mil. Cirurgiões, a gente tem Marcelo Silva, que é aluno do CVM, tem Michel, que é cliente da API, aluno do CVM, que é ortopedista em Natal. Vários outros que a gente poderia citar aqui,
Alex, cirurgião também, enfim. Então, independente da especialidade, a gente tem pediatras, né, que estão também escalando esse faturamento aí, trabalhando também menos. E então, assim, reforçando, né, Thiago? Médico de família, né, cara? A gente tem alguns médicos de família, Elisa, Saliciano, né? A própria Ana Cristina também é médico de família, trabalhando 20 horas e faturando mais de 50 mil. O obstáculo que eles venceram é o que a gente quer falar sobre ele aqui. Talvez seja o obstáculo que você esteja passando por ele, que esteja te impedindo de passar por ele, que é o obstáculo do volume. É achar que você precisa atender volume. E no atendimento particular, especificamente com o método CVM, você não precisa de volume. Na boa medicina, não cabe volume, Thiago. Cada paciente é o amor da vida de alguém, irmão. Quando eu levo meu filho numa pediatra, eu não estou levando um número. Ah, próximo, mais um número. Não, cara, eu estou levando o amor da minha vida. Quando eu levo a minha esposa, quando eu levo minha mãe, quando eu vou no médico, eu estou levando o amor da minha vida, cara. O amor da vida de alguém. Comece a oferecer para os pacientes uma medicina digna, artesanal, como a gente chama aqui. Que a gente ensina, né, Tiago? De forma bem resumida, cara, médicos que estão exercendo a medicina industrial de volume, a gente ensina esses médicos a fazer uma medicina artesanal, uma medicina que realmente gera resultado para o paciente. Eu repito, são centenas de médicos com a vida transformada através desse método, de um simples passo a passo que, se seguido, não tem como dar errado. Qual a importância do médico ter um método para seguir no consultório? A grande importância do médico ter um método, Thiago, para seguir no consultório é muito simples. Primeiro motivo é porque ninguém ensina isso na faculdade, na residência. O médico aprende na faculdade, na residência, a atender pessoas nos hospitais, em ambulatórios de hospitais terciários. E o que a gente ensina é atender pessoas, seres humanos, o amor de alguém em consultórios. A coisa mais comum que eu escuto dos meus alunos, quando eles estão no início da jornada, é: eu nem sei quanto eu ganho, e eu não sei para onde meu dinheiro vai, eu nem sei por que eu estou trabalhando onde eu estou trabalhando. Eles estão perdidos. O nosso método, como alguns dos nossos alunos falam, é uma luz no fim do túnel. Então, a importância do método é dar clareza, é dar direcionamento, diferente de outras coisas, né? Tipo, de um achismo, cara, é algo validado. É simplesmente de você pegar e fazer, aprender, estruturar e aplicar, como a gente fala, né, Thiago? Estudar, Sim, estruturar e executar. Fazendo isso, cara, não tem como dar errado. Eu tenho feito consultorias individuais com os nossos alunos da mentoria. Eu fico muito presente para isso, sabe, Thiago? Da importância, mesmo eu sendo quem eu sou, cara, sabendo o que eu sei, quando eu tô na consultoria com eles, sabe o que é que eu falo para eles? Eu falo assim: você já assistiu às aulas do curso, do método, do programa CVM? Até para mim, que sou o criador do método, eu preciso dar clareza para as pessoas que têm um método, que têm um passo a passo. Ah, mas eu queria saber a opinião do Wilder. Cara, a opinião do Wilder é: segue o método, tá? Hoje em dia, toda semana tem um médico e um não médico, um marqueteiro, né, criando algo parecido com a gente. Não tem nada de errado, é só o que é, o mercado funciona assim. Mas o nosso grande diferencial, Thiago, primeiro, cara, a gente tem um propósito inabalável aqui. Nosso propósito com a boa medicina. É com a medicina onde o paciente é beneficiado. Não é só sobre aumentar o faturamento do médico. Não é sobre o médico ganhar dinheiro. Não é sobre melhorar a vida só do médico, mas melhorar a vida do paciente também. Toda relação saudável precisa ter ganha-ganha, Thiago. Relação de sócios, casamento, amizade, é, relação de clientes. Tem que ter ganha-ganha, cara. Se o cliente não ganhar, não faz sentido só a pessoa que está oferecendo o serviço ganhar. Quando o sim. cliente ganha, quem está oferecendo o serviço ganha. Então, quando o paciente ele tem mais saúde, cara, quando ele tem resultados de saúde, quando ele tem mais qualidade de vida, ele ganha, e o médico também ganha quando ele é melhor remunerado, quando ele pode fazer uma medicina com mais tranquilidade, com mais qualidade. Então, nosso método é sobre esse propósito inabalável. Nosso método não é sobre marketing médico, apesar de eu ter colocado lá marketing médico. Nosso método é sobre fazer uma medicina realmente de qualidade, fazer uma consulta, um serviço de qualidade, desde o pré
intra e principalmente no pós-consulta. Isso também ninguém ensina. E quem muitas vezes está falando sobre isso agora é porque está copiando da gente. Então, digo isso de forma bem tranquila, né? Mas essa é a diferença do nosso método, tá? Somos pioneiros, nosso foco é em realmente melhorar a vida dos pacientes e dos médicos, tá? Não é só tem outros players aí que estão, por exemplo, focados em fazer o médico ganhar dinheiro a todo custo. Não, porque se você. Às vezes, aconteceu recentemente isso, Thiago. Eu estava numa consultoria com uma aluna e ela falando assim, que ela estava em outra mentoria antes da nossa, e ela falou que lá na outra mentoria o pessoal tava sugerindo ela largar a especialidade dela para focar em injetáveis. Não, porque se você vier para os injetáveis, você vai ganhar dinheiro mais rápido e tudo mais. Isso não é o que a gente faz. O que a gente faz é, ok, na sua especialidade, você realmente ama a sua especialidade? O que, que dentro da sua especialidade você pode escolher como seu posicionamento, né? A gente vai já falar sobre isso. Mas a gente ajuda o médico a se reapaixonar pelo que ele escolheu. E não tem nada de errado mudar de especialidade, até largar a medicina, não tem nada de errado. Mas a gente não. Nosso foco principal, né, Tiago, não é buscar a forma de fazer o médico ganhar dinheiro a todo custo. Nosso propósito, nosso motim é ajudar o médico a munir ele com ferramentas para que ele faça uma medicina melhor para os pacientes dele e a partir disso ele seja remunerado de forma justa, de forma digna. Então, nosso grande diferencial é esse. É ajudar o médico a fazer um serviço de qualidade. Obviamente, nosso método é completo, né, Tiago? A gente tem desde o serviço, né, pré, intra e pós-consulta, e também a divulgação desse serviço. Né? Como o médico faz para ser encontrado no Google, como o médico faz para ser encontrado nas redes sociais, como o médico pode fazer para intensificar o boca a boca positivo. A gente criou o boca a boca positivo virtual também. Então, tudo isso faz com que a gente tem várias estratégias para que os médicos possam atrair pacientes, né? E principalmente paciente certo, aquele paciente que está disposto a pagar, né? Pelo serviço e precisa estar disposto a pagar. Quando você aplica o método CVM, você realmente gera resultado para o paciente e por isso não é mercenarismo, porque realmente foca no paciente. Agora, por outro lado, Thiago, quando o médico ele está indo para o plantão que ele odeia, faz uma medicina meia boca, ele está indo só por dinheiro, aí ele está sendo médico mercenário. Quando ele está indo atender plano de saúde, volume, paciente a cada 5, 10 minutos, quando o paciente precisava de uma hora, quando o paciente precisaria ser examinado, Thiago, aí ele está sendo mercenário. O médico está sendo mercenário quando ele tá desonrando o diploma que ele tem, quando ele está desonrando a promessa que ele fez de fazer o melhor pelo paciente dele. Aí ele está sendo mercenário. Que era como eu me sentia, Thiago. Quando eu trabalhava, cara, nesse ritmo aí, hipnótico, nessa roda dos ratos, nesse círculo vicioso de estar num monte de lugar fazendo migué. Ah, eu vou lá fazer um plantão, eu faço esquema, e depois eu pego outro emprego, eu estou em dois lugares ao mesmo tempo, eu estou atendendo rápido, eu não examino meu paciente, eu não escuto meu paciente. Isso é ser mercenário, tá? Isso é ser mercenário, quando você está ali, não pela boa medicina, não pela saúde do paciente, mas pelo dinheiro somente. E é onde isso acontece, infelizmente, na maioria dos vínculos. Principalmente plano de saúde, principalmente plantões, principalmente no SUS. Ah, eu estou no SUS, não é porque eu amo o SUS, não é porque eu amo os pacientes. Mercenário é quem ainda não acordou para isso. Que só tem um lugar, Thiago, um lugar onde o médico, em 2025, consegue fazer uma medicina digna, com liberdade, com foco no paciente, com remuneração justa. Chama-se atendimento particular, consultório particular, clínica particular, telemedicina, enfim, o serviço onde ele é dono, onde ele tem tempo, cara. Nas suas falas eu ouço frase de aluno. A Luciana Barberina ela falou isso, né, você está trazendo. A gente é só mais um, né? Quando a gente trabalha para os outros, a gente é só mais um. Nas últimas semanas, a gente trouxe bastante esse assunto, que é um obstáculo, que é a questão do posicionamento. Então, por isso a gente começou falando, né, aqui de marketing, começou falando sobre posicionamento, que isso é importante. Então, se você não assistiu às lives sobre posicionamento, aconselho você a assistir no nosso canal no YouTube lá, ou então no nosso podcast.
que a gente fala com detalhes o posicionamento, e aí de forma bem mais direta a gente traz a questão do posicionamento médico, e aí você se posicionando como médico genérico, médico só mais um, que faz vários tipos de atendimento, trata vários tipos de patologia, etc., e não se posiciona como um expert em uma área, ou um médico número um em uma área. Então, isso é um obstáculo, né? Muitos médicos eles vão para o particular, Sidney, e aí eles têm receio de se posicionar, porque eles acham que se posicionando isso vai fazer com que ele diminua, né, o foco na captação de pacientes, e aí vem a questão de querer atender mais pacientes, e aí deixa aberto para que ele consiga captar o máximo de número de pacientes possíveis, né? Acabar atendendo o máximo de pessoas, e isso faz com que ele continue atendendo o volume, né? Não consiga aumentar o paciente que a gente chama de paciente certo, né? Trazer esse paciente certo e continua atendendo o máximo de pessoas possíveis, porque ele está ainda sem um posicionamento claro. Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém, cara. Por trás desse medo, desse receio de se posicionar, é exatamente essa barreira, né, do volume, de estar preso ao volume, né? Sim, e aí tem até mesmo a questão de, porque eu vou fazer um posicionamento aqui nas minhas redes sociais, né? E você tem que trazer isso para o seu Instagram, para o seu site, é, divulgar isso, né? Fazer tráfego nesse posicionamento. E aí também tem a barreira de, eu não vou fazer esse posicionamento porque o meu, por exemplo, preceptor, ele tem esse posicionamento. Então tem alguém que se formou comigo e se posicionou. Então também tem essa barreira que eles acabam criando, né? Que um faz, o outro não pode fazer. E aí, eu vou para as redes sociais, não vou fazer vídeo porque os médicos que me seguem, os colegas, etc., vão falar desses vídeos e tudo. São conteúdos que ele pode estar ajudando ali de forma gratuita, que realmente precisa ali de uma informação de valor. Quando ele entende que o posicionamento vai fazer com que ele traga pacientes que ele realmente consiga ajudar de fato, ele superando esse obstáculo aí, ele consegue ir para a medicina, que a gente chama de a medicina artesanal, com foco total no paciente. Vou dar o exemplo aqui da Natasha Valente, cara, que é uma aluna nossa da mentoria, por exemplo. Ela é reumatologista em Belém, no Pará. Então, cidade grande, sim, é possível faturar mais de 50 mil trabalhando 20 horas por semana. A Natasha é um exemplo disso. Cara, a Natasha, recém-saída da residência, fez o nosso curso, né, online primeiro, depois entrou na nossa mentoria, já está, se não me engano, no terceiro ciclo de mentoria, terceiro ano que ela renova. E a Natasha venceu todos esses obstáculos que você falou, Thiago. Ela venceu o medo de fracassar, ela venceu o medo de escolher um posicionamento só, então ela se posiciona muito para pacientes com fibromialgia. Ela criou o serviço de auto-ticket, que é o que a gente ensina, né, os programas de acompanhamento para esses pacientes, e se posicionou, por exemplo, criando um site, porque também tem essa barreira de entrada, né, Thiago? Poxa vida, eu tenho que produzir conteúdo logo de cara? Não! Você pode começar, por exemplo, lá no Google, fazendo ações de posicionamento no Google, como, por exemplo, uma landing page, né, uma página, como a gente chama, um site, direcionado para aquele posicionamento. Hoje, lá na Upper, né, vários clientes da Upper estão fazendo isso. Então, uma coisa é o paciente, por exemplo, da Natasha, que está com fibromialgia, ele pesquisar no Google e encontrar lá um site de uma reumatologista qualquer, né? Outra coisa é ela chegar e encontrar o site da Natasha falando assim: o meu foco é ajudar pacientes com fibromialgia. Né? E eu faço isso como? Através de programas de acompanhamento, que funcionam assim, assim, assado. Olha os depoimentos aqui dos meus pacientes dos programas. É totalmente diferente. A Natasha venceu o medo, por exemplo, também, Thiago, de ser maior do que os preceptores ou da crítica dos preceptores. Enquanto, infelizmente, as preceptoras e os preceptores dela estão lá trabalhando para os outros na medicina de volume, cara, fazendo a medicina muitas vezes meia boca, profissionais incríveis fazendo a medicina meia boca porque tem medo. A Natasha tá trabalhando 20 horas por semana, fazendo um atendimento de uma hora e meia por paciente, acompanhando esses pacientes ao longo do tempo, transformando a vida desses pacientes. Se você que está ouvindo a gente, que está vendo a gente,
Vai lá, bota aí, Natasha Valente, médica reumatologista em Belém. Vai lá no Google, no site do Google dela, do perfil do Google dela, você vai ver depoimentos incríveis dos pacientes falando assim, ó, eu estava há anos com dor, um mês acompanhando com a doutora Natasha Valente, através de um acompanhamento, do programa de acompanhamento dela, de um acompanhamento mais próximo, nananã, eu tô sem dor. Pacientes que estavam há anos com dor, um mês de acompanhamento com a Natasha, sem dor. Porque ela venceu essa barreira, né, Thiago, do medo de se posicionar. E ela aplicou essa metodologia. Então, a gente está falando aqui nessa live, gente, da barreira que impede você de faturar pelo menos 50 mil por mês, trabalhando 20 horas por semana. Do medo, da barreira que impede você de atender pouco e ganhar um valor justo, para que você também, ser humano, filho de Deus, também tenha tempo para você. Grande exemplo aqui para a gente falar sobre posicionamento, Natasha Valente, mas todos os outros que a gente falou antes também, né, cara? Também Sim. venceram esses obstáculos, né? Né? Assim como, por exemplo, Domila, todos os dias ela tem conteúdo, ela tem conteúdos de valor ali que realmente ajudam pessoas ali com informações valiosas. Você vencendo esse obstáculo de se posicionar e construindo sua autoridade, você consegue atrair os pacientes que a gente chama de paciente certo, né, Cidinho? Você começa a atrair os pacientes que realmente querem o seu serviço diferenciado, que querem o seu serviço que você está se propondo a fazer, com que o foco dele é ajudar realmente, de fato, esses pacientes de forma bem prática, como esses obstáculos, à medida que eles são superados, é como se fosse um quebra-cabeça que vai se montando, né, Sidney? Você supera um obstáculo aqui, e aí você vai superando outros obstáculos e você vai conseguindo montar para um consultório de sucesso. O quebra-cabeça do seu consultório. Cada peça encaixa na outra. Então, cara, é como se fosse assim, ó. Eu uso óculos porque eu enxergo melhor com óculos. Mas a barreira invisível é como se fosse assim, ó. Cara, eu não tô te enxergando, Thiago. Eu não tô vendo o que é que você tá fazendo, eu não tô vendo nada. É a barreira mental que impede os médicos de enxergar a medicina artesanal. Eles só enxergam o quê? Eles só enxergam a medicina de volume. Para eles ganharem dinheiro como médicos, eles precisam trabalhar muito. É isso que eles enxergam. A primeira coisa que a gente ensina para o médico é a tirar essa venda. A gente vira para ele e fala assim, cara, existe um método para tirar essas vendas, para que você enxergue. Uau, é possível, cara. Beleza, você superou esses obstáculos. E aí tem a questão de você criar essa autoridade, criar a jornada do paciente particular, pensando sempre em prestar um serviço de qualidade para ele. Posiciona também, né, sobre a questão de preço. A gente fala muito aqui que preço é posicionamento também, né, Sidney? Exato. Acho que uma consulta da Natasha hoje já está, acho que em R$ 800, né? R$ 800 consulta de primeira vez. Então, preço também é o posicionamento, né? Você precificar e não só ter uma precificação ali condizente com o serviço que você está oferecendo, que esse diferencial é o seu serviço, e aí você também precisa, para poder diminuir, aqui é o que diferencia o método, né, CVM, também, para que você consiga atender menos pacientes, à medida que você traz pacientes, certo? Pacientes que estão dispostos a pagar para a sua consulta particular, pacientes que são do seu posicionamento, você cria um serviço também para aquele posicionamento que a gente tem hoje, os programas de acompanhamento, né, e o passe, que é algo exclusivo do CVM, e aí você consegue atender, que são os exemplos dos alunos, né, o que eles conseguem continuar faturando alto, né, ter um faturamento aí de mais de 50 mil ou mais, atendendo poucos volumes, né, usando o exemplo do Domilo. O Domilo atende ali, em média 11, 12 pacientes, consegue ter esse faturamento, né, porque ela tem serviços de acompanhamento, que são os programas de acompanhamento. Então, depende se você é clínico, se você é cirurgião, você consegue também fazer esses programas de acompanhamento. E aí, isso vai fazer com que você continue atendendo os pacientes, mas não pacientes de volume, consiga diminuir esse número de atendimentos e focar na qualidade e na experiência dele, para que você consiga diversificar ali os seus serviços. O paciente precisa de um acompanhamento mais próximo. Eu tenho 2 programas aqui, pacientes de programa. Eu tenho esses 2 programas que, quando esse paciente chegar aqui na minha frente, que ele tiver essa queixa aqui, eu consigo
encaminhar eles para um tratamento ou para outro tratamento que vai solucionar ali o problema dele. Enquanto você construindo esse outro tipo de serviços, você consegue diminuir o número de atendimentos e realmente focar na qualidade e na resolução ali da queixa do paciente. Eu perguntei aqui pro Google e pro chat GPT qual que é o preço médio de uma consulta particular com um reumatologista em Belém. Encontrei números aqui de R$ 120 a consulta até 850. Aí eu abri o site desse médico que cobra R$ 850. Primeiro que o site dele poderia ser muito mais voltado para o paciente, é muito voltado para ele, né? Aquele site que o médico fala muito dele mesmo, né? O paciente não quer saber sobre o médico, o paciente quer saber como que o médico ajuda ele, como que o médico pode ajudar ele. Mas enfim, o que me chamou a atenção foi o cara tem 200 anos já de médico, reumatologista, foi presidente de não sei de quê, é, mestrado, doutorado e preceptor e não sei o quê, R$ 850, o mesmo preço da Natasha. É só a gente olhar. O que, que os pacientes olham? O paciente ele olha lá a sua formação? Alguns sim. Ah, deixa eu ver se ele realmente é especialista, deixa eu ver o currículo dele. Ok. Mas o que faz o paciente tomar a decisão de agendar é ir lá no seu perfil e ver, no seu site, né? E ver os depoimentos. Então, vai lá no site da Natasha, vai lá no site do Dr. Boladão aqui. Dr. Boladão tem lá os seus depoimentos. E aí vai no site da Natasha, tem transformação de vida. O que vocês acham que eles vão agendar? É no Dr. Boladão do currículo ou na Natasha, que realmente transforma a vida dos pacientes? E não estou falando que o Dr. Boladão aqui não transforma a vida. Com certeza deve transformar também. Só que, poxa, ele está deixando de fazer um serviço, de ser encontrado e de fazer um serviço muito melhor ainda, por exemplo, por não ser. Eu nem sei se ele é nosso aluno, mas provavelmente não, porque não está seguindo o nosso método. Mas poderia ser, né? E focar mais no paciente. Essa é uma premissa do nosso método. Tu perguntou, Thiago, qual a diferença do método CVM? Nosso foco é no paciente, não é no médico. O que diferencia, se eu pudesse trazer uma coisa aqui, é realmente seguir um método validado por médicos, né? Não um método que, minha agência criou um método, eu vendo isso, ou então eu falo que isso funciona, sendo que eu apliquei em uma ou duas pessoas. Não, a UP, ela segue a metodologia que, do CVM, que já tem validação, né? Então, uma das primeiras coisas é seguir realmente o método, e a segunda é porque diariamente aqui eu estou lidando, né, com médicos, então sei o que funciona para um, o que não funciona para outro, então você acaba economizando tempo e dinheiro em marketing, trazendo estratégias realmente que já funcionaram. Então, se funcionou para um, tende a funcionar para outro, e aí, como a gente tem a questão do método, a gente consegue saber se o médico está seguindo toda a jornada realmente. Porque o marketing médico ele não vai fazer milagre. Se você não tiver uma metodologia por trás, de encantar, fidelizar, prestar um serviço premium ali, ter todo um POP secretário, passo a passo do seu consultório. O que é POP? É, POP é isso, procedimento operacional procedimento padrão, né? operacional padrão, né? Ter tudo bem desenhado no seu consultório. Como é que a secretária deve atender, como é que ela deve agir depois da consulta, não só a secretária, mas também você, e etc. Então, hoje, o diferencial da UP é porque ela segue uma metodologia que pensa não só no marketing, mas em sim toda a jornada do paciente. Se você não tem uma agência que segue uma metodologia validada e testada, conheça a Upper. A partir do momento que você tem esse posicionamento, que você começa a desenvolver as ações de posicionamento e que você segue um método, como o nosso método, o método CVM, a tendência é você gerar um valor muito grande para os seus clientes, para os seus pacientes. E a partir do momento que você gera valor para os seus pacientes, aí você começa a precificar de forma muito mais tranquila. Quando você entrega valor, o preço se torna irrelevante, tá? Muitas vezes os médicos falam assim: ai, Sidney, Wilder, eu não sei como cobrar. E aí eu sempre falo assim: não se preocupa com cobrar agora, se preocupa com entregar valor. Como é que está o teu pós-consulta? Você está acompanhando? Você está oferecendo os programas de acompanhamento? Como é que está a tua consulta? Tua consulta realmente está encantando ou tu só está preso aí na ilusão da tua cabeça que tua consulta é incrível? E não é tão incrível assim. Eu escuto,
eu tô fazendo a maratona de consultoria, né? Essas últimas semanas. E o que eu tenho escutado dos meus alunos quando eu pergunto é: e aí, a tua consulta? Era boa mesmo? A consulta era boa, mas eu percebi que pode ser muito melhor. Aí eu pergunto: como é que tá a secretária? Como é que tá os fluxos? Como é que tá a organização disso tudo? Como é que tá o treinamento? Como é que tá a bonificação? Né? Então, quando você faz isso, quando você entrega valor, como é que tá a produção de conteúdo? Como é Ah, mas eu tô tendo dificuldade, Thiago. Tu deve escutar isso toda hora, isso deve ter pesadelo, Não tu tenho deve acordar de madrugada. tempo, não tenho ideia. Tu deve acordar de madrugada, suando frio, tendo pesadelo com os clientes da Upper falando assim: ai, os pacientes não estão querendo pagar a consulta, eu tô com dificuldade de agendamento. Aí tu pergunta: tá, mas e como é que estão as ações de posicionamento? Como é que tá a produção de conteúdo? Cadê a tua live diária? Para que você possa ser percebido como bom, as pessoas precisam te ver. Para um médico que não tem posicionamento nenhum, que não faz nada, que ninguém sabe quem é, que não tem depoimento, que não tem nada, aí vai ter dificuldade de agendamento mesmo. Aí não tem marketing, aí não tem upper, não tem método que salve, Tiagão. A precificação ela vem depois do serviço que você entrega, do valor que você gera. Se você entrega um valor de R$ 200 na consulta e quer cobrar 500, o paciente está achando caro. O médico, quando ele vai. Ele criou uma experiência incrível, se posicionou tudo, mas chega lá e tem um obstáculo de. Será que os pacientes vão querer pagar um meu programa de acompanhamento? E aí muitos começam ali com. A gente até fala, né, Sidney? Tudo bem, a gente entende, a gente respeita seu processo, a gente respeita ali os seus obstáculos que você está criando, então vamos entregar esse serviço mais experimentão por um valor mais baixo, um valor ali realmente que então está compensando, está pagando ali seu consultório, sua despesa, e você começa. E aí, né, Sidney, é interessante que quando ele começa, a gente tem um exemplo da Tami, vendeu um pai de um paciente que veio do Google, um pai de 7 mil. 7.800. Não tire o mérito da minha aluna, não. E a Tami começou cobrando, não lembro se mas você deve lembrar aí, que eu acho que era 750, menos de R$ 1.000, o pai dela, né? 750, R$ 800. E é isso. E aí, quando ela entendeu que o que ela estava oferecendo era incrível, que ela viu os resultados do paciente, o paciente sendo grato, e os pacientes não se importando minimamente com o valor que eles estavam pagando, e renovando, inclusive, né, Sidney, os programas de acompanhamento. Não, doutor, eu quero continuar, vou pagar de novo, e tudo. E aí ela foi e começou a aumentar a precificação dos serviços dela. Então, isso é importante também ressaltar aqui para a gente encerrar aí com chave de ouro aí. Tiagão, eu quero deixar uma dica prática aqui para eles, que é fazer um exercício muito simples. Listar os vínculos. Olha para a semana. Acho que o exercício da semana é muito massa. Quais são os vínculos que semanalmente você tem ali? Então, na segunda-feira eu atendo em tal lugar, na terça em tal lugar, em tal horário, e faz um cálculo por semana. Faz esse exercício para você, né? Não precisa compartilhar com ninguém. E olha em cada vínculo, em cada local de trabalho, olha para alguns critérios. Primeiro, cara, eu tenho satisfação aqui. Segunda coisa, eu estou fazendo a diferença na vida dos pacientes aqui. Terceira coisa, quanto que eu estou sendo remunerado por hora nesse vínculo? Quarta coisa, eu estou realmente cumprindo minha missão aqui de médico, como médico, nesse vínculo, nesse local? E quinta coisa, depois que você fazer de responder essas perguntas, a quinta pergunta é: eu pretendo ficar aqui para o resto da minha vida? Ou eu vou fazer um planejamento para sair daqui? Em quanto tempo isso vai acontecer? Cara, esse exercício é poderoso demais. Porque a partir de fazer esse exercício, Thiago, o que, que vai ficar disponível para quem fizer o exercício? Clareza, cara. Consciência. Quantos vínculos eu tenho, quanto tempo eu trabalho em cada um, quanto que eu ganho em cada um, e quais desses vínculos realmente eu estou feliz neles. Fiquem com Deus. E uma última coisa que eu quero dizer é o seguinte, ó, você tem escolha, e a segunda coisa é, você não precisa passar por tudo isso sozinho, carregar um fardo sozinho, você pode contar com a nossa ajuda.